E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Tudo tranquilinho? Você em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, Roraima, no Amapá, na Amazônia, no Amazonas, no Pará, em Belém do Pará, né, em Minas Gerais, na Bahia, em Salvador, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, no Paraná, em Tocantins, nesse Brasilzão aí de meu Deus, nesse Brasilzão gigante aí, cheio de histórias aí para contar, Brasil infinito aí, de terras aí a perder de vista. Muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo da Arma 1970. Muito obrigado, obrigado mesmo. Você que nesse momento brasileiro, que reside fora do Brasil, que nesse momento está aí na Argentina, está nessas Américas infinitas aí, que está na Bolívia, que está na Venezuela, está na Guiana Francesa, no Suriname, onde você estiver, no Equador, na Venezuela, na Guatemala, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, onde você estiver nessas Américas infinitas, no Uruguai, onde você estiver, muito obrigado. Na Europa, nesse momento em Portugal, brasileiros aí em Portugal, muito obrigado. Na Irlanda, na França, em Paris, ou outras cidades francesas, na Escócia, na Irlanda, na Polônia, na Alemanha, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Darma 1970, dando essa força, dando essa moral. Se você estiver em Israel, muito obrigado. Se estiver na África, se estiver em Angola, se estiver no Egito, se estiver na África do Sul, onde você estiver, no Lesoto, brasileiros aí espalhados nessa África também imensa aí, estiver na Nova Zelândia, estiver na Austrália, muito obrigado por você estar aqui dando essa força, dando essa moral para o canal Paulo Darma 1970, tranquilo? Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for por Cristo, nunca. Jesus Cristo sempre é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele abençoe a você, a sua família, a minha família, onde nós estivermos nesse mundão de Deus aí, que Deus nos abençoe, Deus nos livre do mal, né, e tire todos os nossos pecados, nós que somos criaturas miseráveis, que nosso Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa alma. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Pedindo para você, né, se você não é inscrito no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante, para que outras pessoas tenham acesso aqui ao canal Paulo Darma 1970, que conheça o canal Paulo Darma 1970, que conheça aqui as nossas resenhas, os nossos vídeos, as resenhas que nós fazemos de livros aí tão variados aqui nesse canal. Tranquilo? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante aí. Tranquilo? Beleza? Então é o seguinte, eu vou ali pegar meu copo d'água, porque eu tô sem água aqui. Eu vou ali pegar meu copo d'água e a gente vai voltar aqui em 10 segundos, vai ser o tempo de passar a vinheta do canal, rapidinho, 10 segundos, e a gente volta aqui num pulo. E é só passar aqui rapidinho, vou ali pegar minha água e a gente volta aqui tranquilo. Então não sai daí, hein? Valeu, até já já, brigadão, até já já. Beleza? Voltei. Deixa eu tomar aqui a água para a gente começar mais um vídeo aqui do canal Paulo Darma 1970. Vamos aqui entrar num assunto de certa forma espinhoso, principalmente para o chamado nosso mundo ocidental, né? Nosso mundo ocidental greco-romano, judaico, nosso mundo ocidental, as nossas estruturas, de onde nós viemos, né? E quem que nos representa realmente nesse chamado mundo ocidental. Eu estou com um livro aqui, há bastante tempo eu venho fazendo algumas biografias, trazendo aqui algumas biografias bem interessantes. Eu já trouxe a biografia de São Tomás de Aquino, eu já trouxe biografia do São Tomás de Aquino, do Santo Agostinho, do Calvino. Eu tenho aqui regularmente, venho trazendo aqui biografias interessantes, chamados gigantes do cristianismo, né, os gigantes da divulgação do cristianismo. O Martim Lutero também foi um dos que eu trouxe biografia. Deve ter outros aqui que eu não recordo, porque é tanta coisa que a gente às vezes se perde nesse emaranhado que a gente mesmo constrói, né? Nós construímos as nossas próprias teias, né? Nós nos embaraçamos nas nossas próprias teias e eu não tenho recordação de tudo. Mas do que eu me lembro de biografias dos gigantes do cristianismo, eu trouxe aqui bastante material e, inclusive, eu tenho aqui esse livro aqui, né? Paulo e o Império, que está aqui no canal. Antes de qualquer coisa, né? Para eu não esquecer, esse Paulo e o Império, dá uma olhada aí, que eu provavelmente devo deixar o vídeo dele esse livro aqui, lá nos cards do final. Esse aqui, Paulo e o Império, que eu acho um livro interessante mesmo. Mas enfim, o livro que eu estou trazendo aqui, esse Paulo de Tarso, História de um Apóstolo, esse livro aqui,
escrito pelo Jeremy Murphy O'Connor, falecido agora em 2013. Esse especialista, pode-se dizer, um especialista no apóstolo Paulo, o homem que praticamente passou uma vida escrevendo sobre ele. E caiu na minha mão esse livro, e como eu estava já atrás de alguma biografia dele que não fosse aquele velho romance, né, que eu já li há bastante tempo atrás e que eu tenho algum interesse de reler, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui a imagem aqui e trazer aqui para vocês. Não é bem esse aqui não, é esse aqui, ó. Vou pegar aqui a imagem dele para vocês já terem uma noção que eu lendo esse livro, me veio a ideia de buscar outras coisas sobre o Paulo. E a única referência que eu tinha fora da Bíblia Sagrada, fora do Novo Testamento, é justamente esse livro da Taylor Cadwell, esse livro aqui, que é o Grande Amigo de Deus. Esse livro aqui, deixa eu só colocar aqui a imagem bonitinha, que era uma referência fora da Bíblia, que eu tenho do apóstolo Paulo, que eu tinha do apóstolo Paulo, o que é um grande romance, mas aquilo não deixa de ser um romance, muitas coisas inventadas para caber no romance, né? Para caber no romance. Ela inclusive tem publicado aquele Médico de Homens e de Almas, que também é chamado um grande clássico. É um grande clássico, mas assim, se você quer ler um romance, beleza, mas não dá para você levar muito a sério essa questão do romance, porque os autores eles tendem a preencher seus vazios ali, inventando coisas ali. Mas é um grande romance, o Grande Amigo de Deus, vale a pena ler, e inclusive me deu um certo interesse, né, de reler esse livro, que eu li tem uns 30 anos, esse Grande Amigo de Deus, que é um romance falando sobre o apóstolo Paulo, sobre a vida dele. Assim, e aí, o que acontece? Esse livro que eu tenho em mão aqui, ele vai tratar também da questão do apóstolo Paulo, ele vai trabalhar a biografia dele baseada em documentos, que ele era um homem voltado para a documentação, e vai levar a critério aí de entendimento aquilo que está na Bíblia, né? Você só vai ver lá no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver lá no livro de Atos dos Apóstolos as informações sobre o Paulo, e também nas próprias cartas que ele escreveu ao longo aí de, 30 anos, escrevendo cartas para as igrejas dos chamados gentios, né? O livro de Romanos, você vai ver as cartas dele, né? O livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios, você vai ver Gálatas, Filipenses, Colossenses, o 1º e 2º Timóteo, todas essas cartas que ele foi escrevendo ao longo do tempo, escrevendo cartas nas prisões, ele enviando cartas aos Efésios, né? Então ele vai pegando essa documentação, ele vai pegando esse material, isso que o próprio Paulo deixou nesse processo, e vai construindo aí a narrativa de quem foi esse homem nesse processo, nesse tempo. Um homem lá de Tarso, um homem que nascido em Tarso, fariseu radical, que tem um encontro com Jesus na chamada Estrada de Damasco, e ali, a partir desse encontro com Jesus, como esse homem ele se modificou de perseguidor dos judeus de perseguidor dos cristãos para um cristão que vai levar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do cristianismo que tinha acabado de surgir, acabado de nascer, para os países lá da Europa, né? Da Europa romana, do Império Romano, naquele momento ali entre 33, 34 até o ano de 67, quando ele morre, aquilo que ele vai colocar aqui, né? Segundo a tradição, morreu lá em Roma sendo com a cabeça cortada, decapitado. Quer dizer, ele vai construir toda essa narrativa, ele vai construir essa história, juntando esses fios. É um processo, para mim, complexo de leitura, porque a gente tende a pisar em ovos, né? Porque a história, eu vou até colocar aqui vou até falar aqui do que você tem, né, na documentação,
na documentação você tem a Bíblia, você tem a estrutura bíblica devocional, você tem o que a Bíblia narra, o próprio Lucas narra no livro de Atos dos Apóstolos e as cartas, e os próprios apóstolos, como Pedro, no próprio texto que tem em 1 e 2 Pedro, que fala sobre Paulo, Cefas, né? Fala sobre o Cefas, o Pedro fala sobre o apóstolo Paulo. Ele vai colocar isso de forma brilhante. É um livro realmente muito interessante. É um livro interessante, é recomendado, tá? Recomendado. Inclusive eu tenho aqui, um outro livro dele que eu estou em processo de encontrar. Eu vou pegar aqui até a imagem aqui, colocar aqui, que é um outro livro que eu estou em processo de procura. Eu já estou assim para querer ler, que para mim vai acrescentar também mais material, que é esse livro aqui. Deixa eu só diminuir a imagem aqui, Biografia Crítica, o Paulo, Biografia Crítica, que é um texto também dele, que é um livro anterior a esse que eu terminei de ler, entendeu? Da Edições Loyola, né? Você está vendo aí, Edições Loyola, que é um livro que eu também estou atrás. Eu andei pesquisando para ver se eu encontro, né, logo, mas eu provavelmente devo, como o assunto Paulo, ele é uma biografia, o assunto Paulo em si, ele me interessa, ele é interessante. Eu devo trazer aqui Paulo, uma biografia crítica, que eu devo trazer aqui pro canal, porque realmente eu acredito que vai agregar, né? Vai agregar o assunto, o cristianismo. O cristianismo precisa que as pessoas saibam, né? As pessoas saibam quem foi o apóstolo Paulo e tem uma noção, né? Tem uma noção, porque muitas vezes os cristãos eles pegam os próprios textos das cartas e eles não têm muita noção de quem é quem foi esse homem que construiu, assim, para muitos foi ele que construiu o cristianismo depois de Jesus Cristo. Talvez um pouco exagerada essa visão, dele, como muitos criticam, né, que o próprio Nietzsche mesmo tende a criticar o cristianismo, dizendo que não existe o cristianismo, existe o paulinismo. Uma visão exagerada, para dizer o mínimo, né, do Nietzsche, que não existe o cristianismo, mas existe o paulinismo. As igrejas cristãs, a igreja católica e as igrejas em si, a reformada, evangélica, etc., elas tendem a se pegar na ideia de que o Paulo realmente ele foi o construtor do cristianismo. É como se pro Nietzsche não tivesse existido Jesus Cristo, mas existiu a figura do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo construiu ele inventou o cristianismo, que não existia, e isso está aí existindo até hoje. Só para vocês verem, e aí também os liberais também, que não levam muito a sério também, os cristãos liberais também, que não levam muito a sério os textos do apóstolo Paulo também. Tem um verdadeiro samba do crioulo doido aí, e por isso que é interessante vocês aí, leitores, lerem a Bíblia e também se interarem, se interar de como isso foi construído ao longo do tempo, e como essas críticas elas tendem a desvalorizar, né, a própria figura extraordinária que foi o apóstolo Paulo, Saulo ou Paulo, como queiram. Também tem as figuras, né, do próprio Flávio Josefo. O próprio Flávio Josefo ele vai construir os textos, né, lá da própria antiguidade judaicas. Ele vai fazer citações do próprio Jesus, sobre Jesus Cristo, o factual, né? O Flávio Josefo nos seus textos também. Ele vai colocar também da figura do Paulo, ele vai fazer citações que muitos dizem que foi enxertado nas obras do Paulo, das obras do Flávio Josefo, para criar as narrativas da veracidade do cristianismo ou não, né? Aí tem o próprio Flávio Josefo, que está inserido nesse contexto, né, para dizer o mínimo. Né? O que nós temos aqui? Nós temos um livro, né? O autor e o método da obra. O Jeremy Murphy O'Connor, nascido em 1935, falecido em 2013, foi dominicano, professor da École Biblique de Jerusalém,
especialista em Paulo de Tarso e no Novo Testamento histórico, quer dizer, baseado nos documentos, baseado nos mais de 20 mil documentos que existem, são verdadeiros documentos que comprovam, como eu já falei, comprova a veracidade do Novo Testamento, das cartas de Paulo, dos evangelhos, e fora os textos que não estão na Bíblia, mas que foram descobertos, né? A própria Bíblia de Corã, entendeu? Que está aí, são textos, são milhares de textos que colocam, que tiram, né, aquela ideia de que a ideia fantasiosa de que os evangelhos e as cartas de Paulo e as cartas de Pedro, o livro de Apocalipse, são mera mitologia. Os textos estão aí para comprovar, se você tiver interesse de estudar e procurar a vera, como se diz, você vai ver que não é inventado, não é mito, não é mitologia. Os evangelhos foram escritos num processo aí de 30 anos, né, como as cartas de Paulo também. Vamos dizer assim, as cartas de Paulo estavam sendo escritas e os evangelhos também, os 4 evangelhos estavam sendo escritos, fora outros textos que são apócrifos, que ainda estão se descobrindo mais textos que estavam aí perdidos, mais cartas de Paulo, mais outros textos que estão aí rodando. Os estudiosos estão investigando esses materiais, quer dizer, que estão aí para comprovar, né, a veracidade do que está aí na Bíblia Sagrada. Método adotado no livro. O autor trabalha com crítica histórica rigorosa, quer dizer, ele trabalha com documentação mesmo, análise filológica das cartas autênticas de Paulo, quer dizer, eles pegou os materiais, as cartas que nós temos no Novo Testamento, e foi procurar a documentação, né, disso, foi atrás desses documentos, foi procurar esses escritos e foi fazer comparação dos textos com o que tem no Novo Testamento. Ele tem até problemas aqui, né? Ele vai ter um uso cauteloso dos Atos dos Apóstolos pela escrita do próprio Lucas. Ele tem um estudo cauteloso dos Atos dos Apóstolos. Ele vai fazer esse processo de estudar essa carta dos Atos dos Apóstolos com os documentos que existem aí, para não chegar naquela ideia de que o documento era falsificado. Tem a reconstrução cronológica baseada em dados históricos verificáveis. Quer dizer, o cristianismo ele é verificável. Se você pegar os textos do próprio Sócrates, do próprio Platão, você pegar os textos do Aristóteles, se você pegar os textos gregos, eles foram redigidos centenas e centenas de anos depois da morte dos seus autores, do Sócrates, por exemplo, do Platão, essas figuras do próprio Aristóteles, que só 300 anos depois foram se compilar materiais, né? Dos autores, o próprio Homero mesmo, que era aquela coisa mais falada, né, da oralidade. O próprio cristianismo, a documentação foi logo sendo colocada poucos anos depois da morte, da crucificação de Cristo, e o próprio apóstolo Paulo também, os documentos também que ele vai colocar aqui no próprio texto, como esses documentos, como essas cartas, elas foram guardadas e depois elas foram recopiadas anos e anos depois. E no primeiro momento, a própria questão do próprio judaísmo não aceitava a figura do Paulo. O cristianismo também tinha esse embate do cristianismo com o judaísmo, e para muitos o Paulo, de primeira, ele era um traidor, né? Ele era um traidor do movimento, como diz no movimento punk, né? Ele era um traidor do movimento, mas quando se foi pegando os textos e foi se enxergando, né, uma nova luz sobre esses textos, eles passaram a ser de importância extraordinária. Ele vai contar isso aqui no final, né, no epílogo do livro, como esses textos eles passaram por uma rigorosa
um check-up rigoroso, como isso foi verificado assim na lupa, né, os textos. Inclusive outros autores que se colocaram assim como escreveram sobre o nome de Paulo, falsificaram, né, plagiaram Paulo colocando o nome. Isso foi verificado à luz da lupa, para não se absolver textos que não eram realmente escritos pelo Paulo. Foram muitas coisas, muito material foi redigido, muito material foi colocado aí à luz como se fosse do apóstolo Paulo. Até hoje, por exemplo, a dúvida sobre a carta aos Hebreus, que hoje alguns dizem que foi do Paulo, outros dizem que não foi, alguns dizem que foi do Lucas. Tem várias interpretações sobre a carta aos Hebreus, mas você não pode bater o martelo e dizer realmente de quem foi que redigiu a carta aos Hebreus. Por aí você vai ter essas dúvidas, não tirando o próprio material em si, né, a própria carta em si. Não é a dúvida com relação ao texto, mas de quem é o texto. Essa é a dúvida que, mesmo agora, no ano de 2026, muitos dizem que é Lucas, outros dizem que é o Paulo, outros dizem que é João. Não se bate o martelo. Então você tem as cartas escritas realmente, são autênticas, do apóstolo Paulo, tem as fakes e tem a própria carta aos Hebreus, que você não tem, você ainda tem o processo da dúvida. Talvez isso nunca vai se resolver. O método adotado no livro. O autor trabalha com crítica histórica rigorosa, análise filológica das cartas autênticas de Paulo. Como eu falei, esse material passou aí um crivo de anos e anos e anos, séculos, né? Séculos. Não é do nada, né? Você tem especialistas aí trabalhando com esse material durante anos e anos e anos, séculos e séculos. Reconstrução cronológica baseada em dados históricos verificáveis. Diferente de obras devocionais, esse livro não idealiza Paulo, mas o apresenta como um homem real, complexo, conflituoso e profundamente inserido no seu tempo. A gente vai ter aqui, né, no texto, vamos ter aqui as origens dele em Tarso, como esse homem se formou, como esse homem aquele milagre extraordinário de Deus, né, de onde ele veio, lá distante, né, Tarso, como ele veio do judaísmo, como ele era um fariseu, conhecedor profundo das escrituras, conhecedor profundo do texto, um homem que conhecia, olha aqui, ó, as imagens aqui, ó, conhecedor profundo dos textos sagrados. Esse homem ele vai ser um sujeito que vai levar o cristianismo adiante, né? É um negócio extraordinário. Olha aqui, ó, olha só essas figuras aqui dessa edição, olha aqui, ó. Como esse homem ele foi usado por Deus, para levar o evangelho aos gentios, né? Como isso se deu? Foi assim, Deus escolheu a dedo mesmo, um homem realmente com vontade, com coragem, para levar realmente o cristianismo, né? Aqui, ó. Levar o cristianismo aos judeus, quer dizer, aos gentios, né? Aos gentios. É um negócio realmente extraordinário. Aí a gente mostra como Deus ele age, né? Como Deus ele age. A história até do encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo na estrada de Damasco, né? Deixa eu só pegar um texto aqui, ó, só para você ver como isso é assim, extraordinário, né? Paulo teria encontrado Jesus em Jerusalém, o autor vai dizer aqui. Se Paulo chegou a Jerusalém no ano 15 depois de Cristo e aceitou Jesus de Nazaré como Messias por volta do ano 33 depois de Cristo, deve ter estado na cidade quando Jesus a visitou durante seu ministério público e quando foi crucificado em 30 depois de Cristo. No entanto, Paulo não deixa pista alguma, nem mesmo de um mínimo contato com Jesus histórico. Não há razões para supor que a vida de um interferiu na vida do outro. Naqueles anos, Paulo se dedicava totalmente a seus estudos. Por qual motivo gastaria tempo procurando ou ouvindo alguém que devia ser ignorado por ele, ao menos por 3 boas razões? Jesus era da Galiléia, não era habilitado para ensinar. Pior ainda, parecia julgar-se o Messias. Imagina o horror, né? Assim, totalmente
É um engano cristão pensar que toda Jerusalém tinha ido ver a crucificação de Jesus. Poucos teriam tempo para isso. A sexta-feira, 7 de abril do ano 30, era o dia da preparação para a festa da Páscoa, que começava ao pôr do sol. Naquele dia coincidia com o sabá. Nenhum trabalho podia ser feito depois do pôr do sol. No dia da preparação, as mulheres deviam garantir que em roupa alguma e em cômodo algum da casa ficasse a menor pitada de fermento. As ruas estariam cheias de homens carregando cordeiros. Perto de 18 mil cordeiros eram necessários para aquela multidão de peregrinos que redobrava a população de Jerusalém. Na Páscoa, leigos podiam degolar os cordeiros, mas, como eram vítimas para sacrifícios, deviam fazer isso no templo. Assim iam ao templo carregando animais, se debatendo. Eram empurrados pelos que voltavam trazendo os animais degolados. Só um portão dava acesso ao local da degola. Esse local tinha apenas 4.255 metros quadrados de espaço útil, mesmo assim dividido com o grande altar e o tanque de água para limpeza. Era uma movimentação confusa. Fazer fila jamais foi uma característica cultural do Oriente Médio. No dia da preparação, o caos era tal que ninguém saía pelas ruas a não ser por estrita necessidade. Uma pequena procissão de soldados romanos escoltando um criminoso a caminho da execução não seria acompanhado por alguém que pensasse presenciar um espetáculo interessante. Aquela procissão era um impedimento a mais para quem tinha de sair de casa num dia de normais congestionamentos de pessoas. Afinal, a primeira vez que Paulo pensou em Jesus seriamente foi quando se converteu ao cristianismo. Quer dizer, você tem aí um histórico, né? Você tem aí exatamente um histórico, assim, qual é o interesse, qual seria o interesse do Paulo de, assim, era mais um rebelde, mais uma... ele vai até colocar aqui no livro que o Paulo, ele tem um porquê, né, no próprio judaísmo, ele vai contar aqui no livro que o próprio judaísmo messiânico, né, você tem ali os livros que estavam acontecendo, esses livros que estavam acontecendo, esses textos de Isaías e tantos outros, Jeremias, esses textos estavam dizendo que o Messias estava vindo, estava às portas. Então eles tinham que ter um maior cuidado contra figuras que se diziam Messias, e isso faria, aos olhos desses fariseus, dessas pessoas, olhar isso com horror, né? Olhar isso com horror completo. Aí você vai buscar entender por que deles quererem a morte dessa figura que se dizia o Messias, se dizia Deus. Quer dizer, é algo assim completamente horroroso. Imagina para alguém que era discípulo de Gamaliel, né? O apóstolo Paulo era discípulo de Gamaliel, ouvir falar que uma figura estava se dizendo aí Deus correndo para lá e para cá. E Deus, o Messias estava às portas. O Messias estava vindo para fazer a revolução, para libertá-lo dos romanos. Como como seria isso, né? O Messias estava vindo para libertá-lo dos romanos, já tinha aí 490 anos, 500 anos das próprias contas lá no livro de Daniel. Quer dizer, o Messias já estava para aparecer. Aí vem um perturbador, uma figura radical, perturbadora, tirar os judeus do prumo, entendeu? A morte é o mínimo. Aí você acha que o Paulo ia ficar prestando atenção nessa figura, entendeu? Ia querer algum contato com isso? De jeito nenhum, de forma alguma. O autor vai continuar aqui, né? O encontro dos discípulos com o Senhor ressuscitado foi de fato a experiência da recuperação da coragem e força que tinham perdido. Sabiam agora com absoluta certeza quem era Jesus e que era verdade o que ele tinha dito. Não duvidariam mais dele nem o negariam. Fortalecidos pelo Espírito Santo, saíram pelo mundo e corajosamente proclamavam que Jesus era o Messias prometido, a última palavra de Deus na história. Aquele entusiasmo contagiante fazia conversões. Um número crescente dos convertidos no movimento de Jesus inevitavelmente despertou a atenção dos fariseus, que o viam como concorrência à sua popularidade. No entanto, se os fariseus chegaram a esboçar qualquer reação, foi logo cortado pela raiz pelo mestre de Paulo, que disse, esse aqui é o Gamaliel, né?
Neste caso, esse aqui é o Gamaliel que está no livro de Atos 5, 38, 39. O Gamaliel, né? Logo narrado pelo Lucas. Neste caso, digo-vos, ficai longe desses homens e deixai-os em paz, pois se este projeto e essa obra forem apenas humanos, falirão. Mas se são de Deus, não conseguireis destruí-los. Podereis até mesmo estar fazendo oposição a Deus. Atos 5, 38 e 39. Daí em diante, portanto, os fariseus preferiram deixar as coisas como estavam para ver como ficariam. Isso aqui nas palavras do autor aqui. Paulo não concordou com essa atitude dos fariseus, não quis esperar para ver o que aconteceria com o tempo, mas que outros percebiam claramente o que o movimento de Jesus significava. Os fariseus, seguindo Gamaliel, achavam que o cristianismo era simplesmente o mais recente dos muitos movimentos messiânicos que de tempos em tempos incomodavam a vida judaica. Se não lhe dessem importância e não lhes fizessem oposição proposital, provavelmente desapareceria. Os cristãos de Jerusalém, por seu lado, consideravam-se judeus como os outros. O fato de aceitarem Jesus como Messias e celebrarem a ceia memorial de agradecimento não os impedia de frequentar o templo. Poderiam até sentir-se superiores aos outros judeus, mas não radicalmente diferentes. Para Paulo, essas duas versões das coisas não eram mais que exemplos de raciocínios confusos. Tanto os fariseus como os cristãos acomodados preferiam acreditar que tanto fazia uma visão ou outra, mas com seu dom de ir diretamente ao nó da questão, dom que marcava sua personalidade, Paulo compreendeu que aquelas soluções eram mutuamente excludentes, ou uma ou outra, sem concessões. Haveria vencedores ou perdedores, mas nenhuma brecha onde se esconder. E aí, né, é aí que ele vai meter o sarrafo, né? Ele vai atrás de perseguir mesmo com força, para exterminar mesmo os cristãos. Isso aí foi a primeira perseguição. Pode ser depois da morte de Cristo, depois da ressurreição, é a primeira perseguição que os cristãos vão sofrer, justamente do apóstolo Paulo. É extraordinário, né? Estevão vai ser apedrejado. Logo vai ser o primeiro mártir, né, o Estevão, que vai ser apedrejado por mando do apóstolo Paulo. Quer dizer, e essa marca, essa dor de ter sido perseguidor de cristão, isso vai persegui-lo durante toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. E isso vai colocar em xeque, durante muitos séculos, a própria figura dele, né? Como traidor para muitos judeus e também para muitos cristãos. Isso vai levar bastante tempo. Nós temos a figura já estabelecida do apóstolo Paulo, mas isso levou alguns bons séculos para ele realmente ser aceito pela igreja em si, né? Pelo establishment, para os textos serem incorporados e eles passarem para a Bíblia Sagrada. Entendeu? E, inclusive, até alguns apócrifos, tem um apócrifo do apóstolo do Pedro, o apócrifo do apóstolo Pedro, que eu tive o prazer de dar uma olhada, esculhambando com Paulo. É um apócrifo, tá? Um livro apócrifo, uma carta apócrifa, esculhambando com o apóstolo Paulo também. Quer dizer, essas coisas não vieram de agora, não são de agora. Olha só, ou a lei ou o Messias. Como todos os judeus, Paulo, o fariseu, vivia num mundo em que presente e futuro eram claramente distintos. O presente era o domínio da lei de Moisés. Era a fase da história da salvação caracterizada pela meticulosa obediência aos mandamentos da lei. Não havia lugar para o Messias. O Messias era personagem dos tempos futuros. Ele simplesmente chegaria um dia à sua comunidade de salvação, como estava determinado e garantido pela lei, e inauguraria uma nova era em que a lei não seria mais necessária. Os cristãos, insistindo que Jesus era o Messias, não entendiam completamente o que estavam fazendo da tradição judaica. Diziam que as duas fases da história da salvação, que deveriam ser sucessivas, estavam coexistindo. O Messias tinha chegado, mas no tempo em que era o da lei. Por isso achavam que podiam aceitar Jesus a ainda continuar a obedecer à lei. Para Paulo, pelo contrário, isso era radicalmente subversivo. Ao insistir que a fé em Jesus era necessária para a salvação,
os cristãos de fato estavam dizendo que a lei não garantia a salvação. Ao aceitarem os pecadores que a lei repelia, afirmavam que as decisões da lei estavam superadas. Somente Paulo teve a perspicácia de ver como a coexistência da lei e do Messias tornava os rivais fatais. Os judeus não precisavam de dois salvadores, ou eram salvos pela lei ou pelo Messias. Quem optasse por Jesus como Messias, na verdade, rejeitava a lei. Do mesmo modo, quem confiasse na lei rejeitava identificar Jesus como Messias. Não há dúvida de qual lado Paulo ficou, totalmente do lado da lei. Você vê que é interessante, né, que depois ele vai ser contrário à lei. As cartas vão mostrar isso, que não eram, ele inclusive vai mostrar aqui no livro os atritos que ele teve com os judeus, com a questão da circuncisão, que os judeus cristãos diziam que os gentios tinham que se também ficar debaixo da lei. Eles tinham que os judeus diziam que os gentios tinham que ser circuncidados também. E Paulo, como ele era um profundo conhecedor dessa lei, e depois ele sofre a transformação e passa a ser cristão, ele vai bater de frente com isso. Vai ser a polêmica que vai estar lá nos Atos dos Apóstolos e também nas cartas. O autor aqui ele vai fazer um apanhado disso. Para ele não tinha havido revelação alguma, nem pública nem privada, de que a lei tivesse sido abrogada. Além disso, as obras de Jesus nem remotamente pareciam com as que os fariseus esperavam do Messias, as reveladas nos Salmos de Salomão, obra farisaica do século I a.C. Os Salmos 17 e 18 dos Salmos de Salomão previam o advento de um rei que seria filho de Davi, o Senhor ungido ou ungido do Senhor. Ele libertaria a nação de seus inimigos e restauraria Jerusalém, fazendo-a santa como no passado. Sua arma seria a sua palavra. Como rei justo, instruído por Deus e puro de todo pecado, seria juiz e pastor. Destruindo os pecadores e expulsando os gentios, reuniria o povo santo, no qual a injustiça não teria lugar. A comunidade messiânica seria sem pecado. Comparando com esse modelo, Jesus não poderia ser o Messias. Seus seguidores, portanto, estavam errados e deveriam ser corrigidos. Paulo assumiu para si essa tarefa como prova de seu zelo pela lei. Filipenses 3,6. Era o modo de separar-se de quem não tinha percebido o desafio que os cristãos representavam contra a lei. O que Paulo passou a fazer mostra, em contraste com outros, como assumiu com severidade suas responsabilidades de fariseu. Até que ponto isso foi uma válvula de escape para a raiva contida em Paulo pela perda de sua esposa e filhos. Que o autor aqui tem uma tese de que Paulo ele teve esposa e teve filhos, e essa esposa faleceu, ela morreu, e isso foi doloroso para ele. Isso foi muito doloroso para ele, e provavelmente nisso aí o filho também morreu também, por alguma razão. E isso foi algo que o atormentava bastante. Ele vai falar aqui, né? Ele vai dizer que o que Paulo passou a fazer mostra em contraste até que ponto foi uma válvula de escape para a raiva contida em Paulo pela perda de sua esposa e filhos, é apenas objeto de conjectura. Nada em suas cartas indica que Paulo tenha recebido algum mandato oficial contra os cristãos. Foi uma escolha pessoal, satisfazia apenas a si mesmo. Portanto, ao contrário do que Lucas diz, não podia fazer detenções, torturas ou prender quaisquer cristãos para forçá-los a reconhecer que tinham sido enganados. Tudo que tinha de fazer era caçá-los e persegui-los, e afinal tornar miseráveis suas vidas. A intensa e implacável vontade de destruí-los, Gálatas 1,13, não deixaria que os cristãos ficassem sossegados nem seguros. Cada vez que fossem a uma sinagoga, estariam expostos aos terríveis desafios de Paulo. Ele poderia provocá-los, por exemplo, a fazerem uma oração judaica tradicional que negasse que o Messias já tivesse chegado. Se recusassem, ele podia vituperá-los como falsos judeus. Mesmo sem usar da força, a pressão que faria sobre os cristãos seria enorme. Outro aspecto da atitude, ou eles ou nós, de Paulo, em relação aos cristãos, ainda teria importantes consequências. Exteriormente, queria dizer, estamos certos, eles errados. Mas a base dessa posição era a recusa de dois possíveis salvadores. Um só era necessário, ou a lei ou Jesus. Portanto, no dia em que se convencesse de que Jesus era de fato o Messias, estaria mentalmente preparado para abandonar a lei imediata e completamente.
como esse homem, né, como eu disse, como esse homem ele se tornou, como esse homem ele se tornou esse construtor, né, esse construtor desse cristianismo depois da morte e ressurreição de Cristo. Foi exatamente esse homem. Aí você olha para mim assim, né? Você olha e fala assim, caramba, que coisa extraordinária, hein? Deus realmente ele tem umas coisas assim interessantes, né? Como Deus ele age, é assim extraordinário. Olha só aqui, ó, reconhecendo o irreconhecível. Ainda não se sabe exatamente onde Paulo teve a experiência que mudou sua vida. Das poucas referências geográficas existentes, nenhuma lhe era familiar. Além do mais, o encontro com Jesus produziu em Paulo tal impacto que ele literalmente não se deu conta de onde estava. Paulo revela o acontecido de modo mais genérico possível. Ele nos diz que sua experiência foi idêntica à de Pedro e dos outros aos quais Jesus apareceu depois da ressurreição. 1 Coríntios 15, 3, 8. Se lermos esses relatos com bastante atenção, veremos que segue um padrão comum. Primeiro, Jesus morreu e toda a esperança está perdida. 2. Jesus aparece. 3. Jesus dá um sinal que o identifica. E 4. Os discípulos o reconhecem. Basta refletir um pouco para ver como essas narrativas são fidedignas. Tanto a aparição a um indivíduo, a Maria Madalena, João 20, 11, 16, como a aparição a uma dupla, a 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, 13 e 42. Ou ainda a um grupo, os 11, João 20, 19 e 20. Mesmo depois que Jesus dissera que ressuscitaria dos mortos, na mente dos discípulos só havia a ideia de sua morte agonizante na cruz. Ele estava morto, ponto final. Inevitavelmente, a reação à aparição de Jesus foi de chocante incredulidade. Jesus apareceu, mas os discípulos não conseguiram acreditar no que viam. Tomaram consciência da realidade somente depois que Jesus lhes deu a prova de ser ele mesmo, quando lhes mostrou as mãos e os pés, Lucas 24, 39, ou quando abençoou e partiu o pão para eles, Lucas 24, 30. Por fim, os discípulos admitiram o impossível. O crucificado estava diante deles como o Senhor ressuscitado. Para completar os dados que Paulo oferece, é dentro do esquema acima que devemos interpretar sua experiência. Porém, essas narrativas são típicos relatos de reconhecimento. Os discípulos que tinham conhecido Jesus em sua vida terrena chegaram a reconhecê-lo, mas de um modo novo, diferente. Isso nos obriga a perguntar, e Paulo, o que sabia sobre Jesus antes de encontrá-lo em Damasco? Como é que se deu isso, né? Quando Paulo admite que conhecemos Cristo na carne, segundo os Coríntios 5,16, claramente diz que outrora pensava em Jesus de um modo ultrapassado, de que se envergonhava no presente. Ele somente pôde estar se referindo ao conhecimento que tinha de Jesus antes da conversão. É inconcebível que Paulo tenha perseguido os cristãos sem se informar um pouco sobre o fundador do movimento. Portanto, podemos concluir com segurança que Paulo conheceu Jesus ao menos tanto quanto conheceu um fariseu confesso do primeiro século, o historiador Flávio Josefo. Este afirma, o Flávio Josefo, primeiro, Jesus tinha sido um mestre a quem eram atribuídos prodígios. 2. Fora crucificado pelos romanos sob Pôncio Pilatos, acusado pelas autoridades judaicas. E 3. Seus seguidores, em número crescente, o consideravam o Messias, que está na Antiguidade Judaicas 18, 63, 64. Está aqui no texto. Antiguidade Judaicas aqui, ó. É improvável que Paulo se contentasse com dados tão escassos. Sua animosidade contra os cristãos, especialmente quando os interesses deles entravam em conflito com os dos fariseus, o teria levado a procurar mais detalhes sobre eles. Como os fariseus queriam transformar o mundo judaico por meio do ensino sobre a lei escrita e oral, ficaram extremamente incomodados com o fato de Jesus ter tido discípulos e ter-os doutrinado. Aí vamos ter aqui um encontro com o Senhor ressuscitado. Com tais ideias sobre Jesus, é claro que em sua viagem para Damasco, Paulo não poderia imaginar que alguma coisa estava para acontecer. Ele pensava do mesmo modo que os seguidores de Jesus depois de sua morte. Aquela morte foi o fim de toda esperança. Paulo estava convencido de que a morte de Jesus era a que ele merecera por sua presunção, e tudo o que devia ser feito agora era reconduzir seus desgarrados seguidores para o redil do autêntico judaísmo. Mas Paulo diz explicitamente que Jesus tomou a iniciativa.
ele apareceu também a mim, por último, como a um abortivo. 1 Coríntios 15, 8. Por isso, no outro contexto, pergunta: acaso não vi também eu Jesus, nosso Senhor? 1 Coríntios 9, 1. Mas como Paulo podia saber que era Jesus se não tinha convivido com ele em sua vida terrena como Maria Madalena, Pedro e os outros? Somente podemos supor que Paulo, a partir do que sabia sobre Jesus, fizera dele uma imagem mental correspondente à do Senhor ressuscitado. O estresse sobre o qual Paulo estava teria ampliado sua sensibilidade para identificar qualquer pessoa ou coisa com o objetivo de sua emoção. Seja como for que isso tenha acontecido, a única coisa de que podemos estar seguros é que, com essa experiência, Paulo soube com inconfundível convicção da experiência direta que o Jesus crucificado por Pôncio Pilatos estava vivo. A ressurreição de Jesus, outrora desprezada como fraude, mostrava-se agora uma realidade tão evidente como seu próprio nariz. Jesus continuava a existir, mas em outro plano do ser. Esse era o tipo de reconhecimento que Paulo precisava para sua conversão, pois mudou completamente seu sistema de valores. Esse brutal giro de 180 graus é lembrado por Paulo quando diz: fui pego por Jesus. Filipenses 3,12. Com força dominadora, Jesus se apoderou dele e pôs sua vida noutro rumo, completamente diferente do da vida anterior. É muito difícil, talvez impossível, encontrar uma ilustração tão clara do que significa para Paulo um ato de senhorio de Jesus. O primeiro ponto de que Paulo se convenceu em relação à verdadeira identidade de Jesus foi de que Jesus era o Senhor. Uma vez aceite Jesus como Senhor, devia ser reconhecido como Cristo, o ungido. Jesus não era um Senhor qualquer, mas o Messias judeu que Paulo estava esperando. Mais ainda, se Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, pois essas duas noções eram intimamente associadas no judaísmo. Quer dizer, o conhecimento que ele tinha do judaísmo, essa espera desse Messias, quando esse Messias aparece para ele, acaba. Faz ali é uma conversão completa desse homem. Total. Ele viu o Messias. Ele procurava esse Messias e o Messias apareceu para ele. Acabou. Acabou a história. Portanto, desde o começo da vida de Paulo como cristão, Jesus, Cristo, Senhor e Filho estavam intimamente associados na mente de Paulo, porque enraizados em sua experiência pessoal do poder de Jesus. A ideia seguinte veio naturalmente, porque em sua mente Paulo a previra e para isso já estava preparado. Se Jesus era o Messias, tinha terminado o tempo da lei. O que a lei exigia para que os homens conseguissem a salvação não vigorava mais. Portanto, os gentios que também esperavam pela salvação não eram nada diferente dos judeus. Para ser salvo, não importava mais o seguimento da lei, mas a aceitação de Jesus. O Messias não era Messias somente para os judeus, era o Senhor de todo o mundo. No caso de Paulo, essa dedução racional se afirmou por meio de sua experiência pessoal. Se antes, em nome da lei, tinha se oposto a Jesus, agora vivia sobre o efeito da graça que lhe fora dada. Sua aceitação de Jesus em nada dependeu da lei. Logo, do mesmo modo, a graça seria dada aos pagãos que a lei punha do lado de fora. Essas duas compreensões se fundiam uma só na mente de Paulo. Aquele que me separou desde o seio materno e que me chamou por meio de sua graça, quis me revelar seu Filho para que eu pudesse anunciá-lo às nações. Gálatas 1, 15, 16. Paulo sabia que sua submissão a Cristo implicava ao mesmo tempo aceitar a missão de proclamá-lo como Senhor ao mundo pagão. Daí ele vai buscar a própria missão, né? As próprias missões que ele vai fazer, que ele vai ter como objetivo levar esse cristianismo nascente para os gentios. Objetivo aqui, né? Nós temos aqui como objetivo central do livro, o propósito da obra é reconstruir a vida de Paulo historicamente, separar o Paulo histórico do Paulo teológico posterior, compreender como suas ideias nasceram de circunstâncias concretas. Murphy O'Connor quer responder: quem foi Paulo historicamente? O que realmente sabemos com segurança? Como suas viagens, conflitos e sofrimentos moldaram essa teologia, né? Como ele construiu essa teologia? Estrutura geral da obra. O livro segue uma ordem cronológica articulando a origem e formação de Paulo, conversão em primeiros anos, missões e viagens,
conflitos com comunidades e líderes, com judeus também, né? As prisões, e vamos ter os últimos anos e morte, como se deu todos esses processos. Aqui, né, o resumo detalhado dessa obra aqui. O Paulo antes da conversão. Saulo de Tarso. Murphy O'Connor destaca que Paulo foi judeu da diáspora, nascido em Tarso, da Sicília, fariseu rigorosamente formado, profundamente conhecedor da lei mosaica, fluente em grego e inserido no mundo helenístico. Paulo não era um fanático ignorante, mas um intelectual religioso altamente treinado. Ele perseguiu cristãos porque via o cristianismo como ameaça à identidade judaica. Considerava a cruz uma blasfêmia. Experiência de Damasco, a conversão. Murphy O'Connor evita o termo conversão e prefere chamado profético, porque Paulo não abandonou o judaísmo, reinterpretou a luz de Cristo. A experiência de Damasco foi um choque teológico profundo, destruiu sua compreensão anterior da lei, redefiniu sua noção de Messias. Para Paulo, a ressurreição de Cristo reorganiza toda a história da salvação. E como isso vai se, né, como ele vai se colocar como ele vai se colocar diante de todos os percalços, né? Como ele vai se colocar com os judeus, como vai ser o trabalho missionário dele, como ele vai construir as igrejas, né? Como ele vai construir as ideias da igreja, quando ele conseguiu os convertidos. Os anos obscuros. Após Damasco, Paulo passa anos na Arábia e em Tarso, não é imediatamente aceito pela igreja de Jerusalém, vive um período de anonimato, reflexão e conflito. Murphy O'Connor enfatiza o isolamento de Paulo, sua independência em relação aos 12, aos apóstolos, a formação gradual de sua teologia. Aí nós vamos ter as viagens missionárias. Tudo que tem aqui, além dos documentos, vai ser datado, vai ser com data. Nós temos as comparações com os textos das cartas com os processos que estavam acontecendo ali no Atos dos Apóstolos de Lucas. Ele vai ser construído fazendo essa junção, né, dos que as cartas apresentavam historicamente, cada ponto, cada versículo combinando com o livro de Atos dos Apóstolos. As viagens missionárias. Paulo torna-se o principal missionário entre os gentios. O autor reconstrói com precisão Antioquia, Galácia, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso, fora os outros locais missionários que não fizeram muito sucesso e que também não tem cartas, né? Não existiram cartas. Conflitos e controvérsias. Este é um dos núcleos do livro. Paulo entra em choque com cristãos judaizantes, líderes de Jerusalém, comunidades instáveis. Vai ter até que vai contar a cena de quando Paulo ele faz uma visita a Jerusalém, que está no livro de Atos dos Apóstolos, que ele entra em Jerusalém e ele está acompanhado de um gentil e os judeus vão persegui-lo a ponto de querer matá-lo. E aí ele pede a guarita dos romanos, né, dizendo que ele é cidadão romano, e aí isso vai se dar quase no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. Temas centrais dos conflitos: circuncisão, observância da lei, autoridade apostólica, liberdade cristã. Murphy O'Connor mostra Paulo como combativo, apaixonado, às vezes autoritário, profundamente vulnerável. Aí nós temos a teologia paulina em contexto. O autor insiste que a teologia de Paulo nasce da missão, não do gabinete. Quer dizer, ele não era um homem, ele era um homem de ação, né? Ele era um homem de ação, de ir para a ação. Ele não era um homem de ficar trancado num gabinete, dando ordens, dando comando. Ele mesmo ia para as ações dele. Ideias centrais: justificação pela fé, união com Cristo, cruz como centro da salvação, nova criação. Paulo pensa em movimento reagindo a eventos concretos, quer dizer, ele parte à ação. Inclusive quando no final do livro, que vai contar como os cristãos estavam perseguidos por Nero, né, em Roma em 64 depois de Cristo, como ele, em vez de fugir, ele já estava com cerca de 70 anos, como ele, em vez de fugir, ele simplesmente vai a Roma. Ele não precisava ter feito isso, mas ele vai a Roma porque e mesmo os romanos não aceitando, os romanos não tinham ele em boa conta, os chamados cristãos romanos
não tinham ele em boa conta. Inclusive, né, o Paulo ele vai querer, né, que os romanos se entreguem mesmo à sanha do Império Romano, de Nero, dos centuriões, etc. E os romanos vão achar isso horrível, né? Vai achar isso horrível. Quem é ele para vir dizer aqui para nós o que nós temos que fazer sendo perseguidos por um monstro como Nero, por exemplo? Mas mesmo assim ele vai para a ação e ele vai para morrer. E ele vai exatamente para morrer em Roma. Ele vai para morrer em Roma sabendo disso, né? Sabendo disso, que seria a conclusão, a melhor conclusão possível, né, para a existência dele. Paulo sobre prisões e sofrimento. Paulo sofre perseguições, espancamentos, prisões. Murphy O'Connor identifica prisão em Filipos, provável prisão em Éfeso e prisão final em Roma, como eu falei. O sofrimento não é acidental, molda sua espiritualidade, aprofunda sua compreensão da cruz. Aí vamos ter o fim de Paulo. O autor trata com cautela a tradição do martírio em Roma, a provável execução sob Nero. Não há certeza absoluta, mas há forte plausibilidade histórica. Quer dizer, diante da documentação e da tradição, né, que diz que o apóstolo Paulo foi decapitado, e o próprio apóstolo Pedro, né, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso não tem no Novo Testamento, não tem na Bíblia esse material, não tem mas existem documentos, existe a tradição e os documentos que referendam esses fins, né? Aí vamos ter, né, a imagem de Paulo segundo Murphy O'Connor. Paulo é apresentado como missionário incansável, pensador criativo, líder conflituoso, místico da cruz, homem frágil e sofrido. Ele não é um teólogo sistemático, um fundador institucional, um pensador calmo e linear. Aí temos a diferença em relação a leituras tradicionais. Leitura devocional, Paulo idealizado. O Murphy O'Connor coloca o Paulo humano. Na leitura devocional é harmonia total, no Murphy O'Connor, conflitos reais. Na leitura devocional, teologia abstrata, no Murphy O'Connor, no livro, teologia contextual. E na leitura devocional, Atos como fonte principal, né, o livro de Atos dos Apóstolos, e o Murphy O'Connor, cartas autênticas como básicas, e os textos que foram construídos aí ao longo de mais de 2.000 anos, né? Importância acadêmica da obra. Esse livro é considerado referência nos estudos paulinos, leitura obrigatória em seminários e universidades, ponte entre fé e crítica histórica. Aí nós temos o âmago do livro. A ideia central pode ser resumida assim: Paulo não criou uma teologia, ele respondeu a uma crise histórica que transformou o mundo. Ou ainda, o cristianismo nasceu em conflito e Paulo foi o seu principal intérprete. Quer dizer, o conflito está sempre na base do cristianismo. Eu até tenho aqui alguns. Eu tô com dois textos aqui, que eu vou mostrar até aqui no meu Kindle, que são exatamente esses dois textos aqui que eu comecei a ler. Um é esse próprio livro do J. Murphy O'Connor, a Antropologia Pastoral de Paulo, esse texto aqui. Tá vendo? Antropologia Pastoral de Paulo. Não sei, tá? Não sei do que se trata. Eu baixei esse material para ler. Esse é um livro da década de 70, Antropologia Pastoral de Paulo, que é um livro que eu quero ver mais sobre, né? Mais sobre esse estudo. E eu também estou com outra biografia do Paulo, que é exatamente essa aqui, ó. Eu estou contra a biografia do apóstolo Paulo, que é essa aqui, ó. Paulo, uma biografia. Deixa eu pegar aqui só, vou colocar aqui a capa dele. Eu já estou com ele adiantado. É esse aqui, ó. Paulo, uma biografia do N.T. Wright. N.T. Wright, tá? Essa outra biografia que eu estou no meu Kindle aqui para ler. E eu vou ver como, né? Como essas. Vou fazer essa junção dessas biografias. Eu vou fazer transpor, né, essas biografias, como isso se dá, né? Essas construções desses autores, como eles se deslocam aí, fazendo essa luta, né? Essa luta entre o texto bíblico, entre a Bíblia e os próprios documentos, né? Os próprios documentos históricos. Como eles se garantem, né? Como eles lutam aí, né? Essa documentação, esse processo de documentação, que é interessante para você que estuda teologia, para você, você tem as fontes bíblicas
e você também tem a documentação para você poder trabalhar. É um negócio realmente extraordinário, né? Extraordinário. Temos aqui, né, na conclusão, Paulo de Tarso, História de um Apóstolo, é uma biografia histórica rigorosa, intelectualmente exigente, profundamente esclarecedora. Ela mostra que a fé cristã foi forjada na instabilidade, a teologia nasce da vida, e Paulo foi, acima de tudo, um homem atravessado por um chamado radical. E foi chamado pelo próprio Cristo, né? O próprio Cristo em pessoa, o próprio Jesus em pessoa, foi lá na estrada de Damasco e o chamou. Quer dizer, interessante pra caramba, vale muito a pena você que eu não vou dar todo o livro aqui, tem muita informação, tem muita coisa. Eu separei várias passagens aqui, mas o vídeo ia ficar longuíssimo. Aí eu preferi fazer um apanhado, né, do que eu considero aqui mais importante do livro, um resumo do livro. Você busque esse livro, busque o outro livro desse Jeremy Murphy O'Connor e, obviamente, não deixe de ler a Bíblia, né? Não deixe de ler a Bíblia, que é a base do cristianismo. A leitura bíblica ela é esclarecedora, ela é com o auxílio do Espírito Santo, ela é esclarecedora, ela abre seus olhos, como fez Jesus Cristo, né? Os olhos de Paulo estavam fechados, se abre. Com a leitura bíblica você consegue enxergar mais longe, você consegue ver coisas extraordinárias nesse processo todo aí de construção de 2026 anos do cristianismo, do nascimento de Cristo até hoje, nesse momento aqui que eu estou fazendo o vídeo. Beleza, gente? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouquinho desse História de um Apóstolo, Jeremy Murphy O'Connor, esse texto aqui, uma biografia histórica do apóstolo Paulo. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu volto semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, tchau.